Oi, pessoal. Então, assim, ó, mais uma aula de balanceamento por oxirredução, tá? A última aí para a gente fixar bem essa parte aí do conteúdo, ok? Então, vamos lá. Estamos lá no livro de atividades, página 8, tá? Para quem tá com o livro de... As fosfinas PH3 são precursoras de compostos empregados na indústria petroquímica, de mineração e hidrometalurgia. Sua obtenção é feita a partir do fósforo elementar, em meio ácido, sob elevada pressão, e a reação se processa de acordo com. Ele deu a reaçãozinha bem linda ali, né? A soma dos menores valores inteiros dos coeficientes estequiométricos dessa equação corretamente balanceada é igual a... Opa, vamos colocar a reação aqui, né? P4, substância simples, só tem P, NOx é zero. Mais a água, H2O, formando a fosfina, que é o PH3, mais o ácido fosfórico, que é H3PO4. Então, vamos determinar o NOx desse povo aí, a carga dele, né? Então, o que a gente faz? A gente separa os elementos. O H é mais 1, como tem 2 Hs na água, é mais 2. O O é menos 2. Sem segredos aqui para o hidrogênio e o oxigênio. Aqui, o P a gente não sabe, mas o H é mais 1. Como tem 3 Hs, mais 3, então o P só pode ser menos 3. Aqui a gente separa em 3 elementos, porque o ácido fosfórico é formado por 3 elementos. H é mais 1, tenho 3 Hs. O é menos 2, eu tenho 8 oxigênios. Fósforo é um número para que dê zero, então é 5. Ok. Notem que o fósforo P4, ali antes da seta, ele valia 0, NOx dele. Aqui, ele foi de 0 para menos 3, ele reduziu, então ele reduz. Reduziu quanto? De 0 para menos 3, reduziu 3. Quantos fósforos eu tenho? 4 aqui e 1 aqui, o 4 é maior. 3 vezes 4, 12. Como uma reação de óxido-redução, se uma espécie reduz, a outra tem que oxidar. Então, o P aqui, ó, vamos achar o P? P aqui foi de 0 para mais 5. Aqui ele aumentou, ou seja, aqui ele oxidou. De 0 para mais 5, mudou 5. Variou 5 vezes o número de P maior. Ok. Agora, o que acontece? Eu tenho o número 12 e eu tenho o número 20. Eu posso simplificar esses números, certo? Então, a gente vai simplificar, dividir por um número comum. Vou dividir por 4. 12 dividido por 4 vai dar 3. 20 dividido por 4 vai dar 5. Então, o ácido fosfórico variou 5. Esse daqui variou 5. O 5 vai na frente do outro, ó. O pH3 variou 3. Vai na frente do ácido. Ok. Agora, a gente vai balancear o que ficou sem balancear. Vamos ver quantos P ficou depois da seta, né? 3 aqui, mais, 5 aqui, mais 3 aqui. Eu tenho 8P. Para que eu tenha 8, tem que colocar o número 2 na frente. Agora, H, eu tenho 15, certo? 5 vezes 3, 15, mais 9. 15 com 9 dá quanto? 15 com 9 dá 24. Que número vezes 2 vai dar 24? 12. Balanceou. Então, vamos deixar a informação mais clara aqui, para a gente ver o númerozinho. Ficou 2, 12, 5 e 3. Como ele quer a soma dos coeficientes, ele quer que eu some os números 2, mais 12, mais 5 e mais 3, que vai dar quanto? Se eu somar 14, 14 mais 5, 19, mais 3, 22. Resposta certa, letra D, 22. Ok? Resposta certa, letra D, 22. Vamos para a próxima. Próximo, ainda na mesma página, exercício 7. O cobre é uma substância que possui elevado potencial de redução e no seu estado metálico sofre pouco em termos de oxidação frente a ácidos.
não sendo oxidado pela maioria deles. Todavia, ele é oxidado na presença de ácido nítrico, conforme mostra a equação não balanceada de uma das possíveis reações. Após o balanceamento da equação com os coeficientes estequiométricos, os menores números inteiros, a soma desses coeficientes será igual a. Mais uma vez, vamos botar a reação ali em cima para determinar o NOx. Cobre mais ácido nítrico, só estou pegando a reação lá e trazendo para cima, tá? Ó, o CuNO3 eu vou colocar 2 aqui, eu vou multiplicar tudo. Então, vai ficar N2 e O3. O3 vezes 2, né? O6. Mais NO, mais água. Então, vamos determinar o mais água. Então, vamos determinar o NOx desse povo todo aí. Cobre sozinho, substância simples, NOx é 0. Aqui a gente separa os 3 elementos, ó. O H é mais 1, e só tem 1 H. O O vale menos 2, tem 3, então dá menos 6. O N é o número para que dê 0, 5. O cobre, né? Quando não é substância simples ali, o NOxzinho dele é 2. O NOx dele é 2. O O é menos 2. Como tem 6 é menos 12. Aqui vai ter que dar mais 10. Atenção, que o NOx do N não é mais 10. 2 N's é mais 10. Então, cada N é 5. Ok? NO separou. O é menos 2. Então, o N tem que ser mais 2. E a água que a gente fez, meu Deus, muitas vezes, né? Estamos até cansados de fazer a água. E mais 1. Vamos ver a espécie química que oxidou ou que reduziu. O cobre foi de 0 para mais 2, ele aumentou. Oxidou. Quem aumenta, oxida. É o ovo, oxida, perde elétrons, aumenta o NOx. Ele variou 2, 2 vezes, tem um cobre aqui e um cobre aqui, então é vezes 1. Agora, vamos estudar a outra substância que alterou. N aqui vale 5, aqui vale 5, aqui vale 2. Opa, o N daqui para cá variou, diminuiu 2. Então, ele reduziu. Ele reduz. De 5 para 2, reduziu 3. 3 vezes 1 vai dar 3. Quanto variou do N, vai na frente do cobre. Quanto variou do cobre, que foi o 2, vai na frente do N, que mudou. Por que desse? Porque esse aqui não mudou. Esses dois estão iguais, ó. Foi esse que mudou. Agora, eu vou acabar de balancear. Agora, a gente vai pegar e vai balancear aqui na reação. Vamos colocar o númerozinho que a gente achou. A gente achou um 3 aqui e um 2 aqui. Certo? Então, vamos lá. 3 cobres, né? Para que eu tenha 3 cobres aqui, eu tenho que colocar o 3 aqui na frente também. Balanceei o cobre. Agora, eu tenho que balancear o N. Depois da seta, vamos ver com quantos N's nós ficamos. 2 aqui, 2. Aqui tem 2 vezes 3, 6. Então, 6 mais 2, 8 nitrogênios. Então, aqui tem que ser um 8, para que eu tenha 8 nitrogênios. E a água tem 8 H's, para que eu tenha 8 H's aqui, número 4. Balanceamos tudo lindamente. Não dá de simplificar esses números ali, porque o 3 é um número ímpar ali, então não dá de dividir, né? Então, nós temos qual é a soma dos coeficientes? 3 mais 8, 11, mais 3, 14, mais 2, 16, mais 4, 20. A soma dos menores coeficientes inteiros é 20. Ó, balanceado e determinado a soma dos menores coeficientes por oxirredução. Mais uma. Vamos lá. Questão 9 agora. Notem que eu não fiz a 8, tá? Depois a gente vai voltar na 8, que a 8 tem um composto orgânico ali. Depois a gente vê qual é o NOx dele. Vamos para a 9. Íons ferro 2+, podem ser classificados em uma reação de oxirredução com íons MnO4-, padronizado e meio ácido. Uma vez balanceada a equação química abaixo, a soma dos menores coeficientes estequiométricos inteiros dos reagentes é... Vamos lá.
Vamos determinar o NOx desse povo aí. Aqui a gente separa assim, ó. Vamos separar aqui embaixo, né? O é menos 2, menos 8. Aqui tem que sobrar menos 1, porque tem a carga, ó. Então, aqui tem que ser mais 7. O Mn aqui é mais 7. Aqui o ferro é mais 2. O H é mais 1, que é a própria carga dele. Setinha. O Mn é mais 2. A água a gente vai fazer, né? Vamos fazer da água aqui. Menos 2 é o oxigênio. E mais 1 é o H. Meu Deus, vamos arrumar esse 2 aí, né? E o ferro aqui é mais 3. O NOx dele. Então, vamos ver. O ferro foi de mais 2 para mais 3. Ele aumentou. Quem aumenta, oxida. Ó. Essa oxida. Quem oxida é o agente redutor. Quanto que ele variou? De 2 para 3, ele variou 1. E tem um ferro de cada lado. 1. Agora, vamos ver a espécie química que reduziu. O Mn foi de mais 7 para mais 2, ó. Quem reduz é o agente oxidante, lembra que sempre é o contrário. E ele variou de mais 7 para mais 2, variou 5 e tem um Mn de cada lado. O 5 do Mn vai na frente do ferro e o 1 do ferro vai na frente do Mn. Então, coloca 5 ferros aqui, coloca um Mn aqui. Vamos ver agora, 4O antes da seta, tem que colocar 4 águas aqui, 8 Hs, está balanceado. Ele não quer a soma dos menores coeficientes. O que ele quer? Ele quer a soma dos menores coeficientes dos reagentes. Quem são os reagentes? Todos que estão antes da seta. Então, antes da seta tem o 1, o 5 e o 8. Então, 6 mais 8, 14. Resposta certa, letra C, 14. Muita seta, né? Muita informação. Eu sei, mas é importante essa partezinha aqui. 10. A respeito da equação iônica de oxirredução abaixo, não balanceada, são feitas as seguintes afirmações. Vamos balancear, né? Porque ele quer lá na primeira afirmação já falta a soma dos menores coeficientes. Então, IO3 menos, como é que vai ficar isso aqui, né? Vamos separar aqui, ó, o O vale menos 2. Tem 3O, então menos 6. Como tem que sobrar menos 1, mais 5 vale o I aqui. Ok. Mais HSO3 menos. E 2 vale 0, substância simples. SO4 menos 2. H+, o H+ é sozinho, então ele mesmo é o NOx dele, mais 1, mais a água. O NOx da água, estamos mais do que carecas em fazer, né? Menos 2, mais 1 e mais 2. Aqui a gente separa em 3. Menos 2 e menos 6. Mais 1 e mais 1. Então, para sobrar o menos 1 aqui, o S tem que ser 4. SO4 menos 2. Tem que sobrar menos 2, então, menos 2 e menos 8. Para sobrar menos 2, mais 6. Vamos ver? Vamos balancear, né? Quem aumentou? O I reduziu. Foi de 0 para 5. Ele reduziu 5 vezes o 2, que tem um 2 aqui, ó. 10. Vamos ver quem oxidou, quem aumentou. O S, ó. Oxidou. Ele foi de 4 para 6, então ele variou 2 e tem um S de cada lado.
2 vezes 1, 2. O 2 do S vai na frente do I. Opa, mas o 2 e o 10 eu posso reduzir, posso simplificar. E eu tenho que simplificar para dar o menor coeficiente, certo? Vou dividir por 2. 10 dividido por 2 dá 5. 2 dividido por 2 vai dar 1. O 1 do S vai na frente do I. O 5 do I vai na frente do S. Tanto faz, pode ser esse. Então, eu tenho 5S dos dois lados. E aqui eu tenho 2. Boto um 2 aqui. Vamos balancear agora a água H+. Tenho 6 oxigênios, mas tem 21 oxigênios. Aqui, 5 vezes 4, eu já tenho 20. Para 21 falta 1. Coloquei 1. Eu tenho 5 Hs aqui. Aqui eu já tenho 2. Para 5 faltam 3. Balanceou. Vamos ver quanto dá a soma desses números? 2 mais 5, 7. Mais 1, 8. Mais 5, 13. Mais 3, 16, 17. A 1 é verdadeira. O agente oxidante é o iodato. Quem reduz o agente oxidante é o iodato, verdadeiro. O composto que ganha elétrons sofre oxidação. Oxida é o oposto. Oxida perde elétrons, então ele não ganha. O NOx do enxofre variou de mais 5 para mais 6. O enxofre não, foi de mais 4 para mais 6. Não de mais 5. Então, as verdadeiras 1 e 2, resposta certa, letra B de bola. Certo? Questão Mackenzie, São Paulo, vestibular razoavelmente difícil. Vamos para a próxima. O último aí que fala sobre balanceamento, tá? Uma lâmina de zinco foi colocada em uma solução de sulfato de cobre. Após certo tempo, observaram-se as seguintes alterações. O zinco, a plaquinha de zinco começou a virar um pó, né? Tipo oxidar. Descreva como ocorre a transferência eletrônica entre a placa de zinco e os íons cobre presentes em solução. Represente a equação envolvida. Então, como é que acontece? O zinco é um metal. Eu tenho a solução de sulfato de cobre que está ali em cima. Que é o que está aqui, ó. Com o passar do tempo, o zinco troca de lugar com o cobre. Então, eu começo a ter cobre metálico mais sulfato de zinco. Então, começa a sair o metal zinco e entrar no metal cobre. É isso que acontece. Por isso, da mudança de coloração. Pode ver que o sulfato de cobre, a soluçãozinha no Becker 1, ela é azul. E conforme vai acontecendo a reação, vai diminuindo essa coloração azul, porque o cobre vai saindo da solução e vai ficando na plaquinha. Esse vai ser o próximo conteúdo da gente, que são as pilhas. Que a gente vai ver, dar uma olhadinha. Eu falei da importância do NOx, né? Por quê? Porque nós vamos entrar agora num conteúdo que são as células eletroquímicas. A gente tem aí várias imagens, vários dispositivos, controle remoto, câmera fotográfica, um notebook, celular, um controle do videogame. Todos esses sistemas que aparecem ali, eles utilizam pilhas ou baterias para funcionarem, certo? Que são dispositivos que convertem energia química em energia elétrica. Então, o celular ele é carregado, mas depois que ele está 100% carregado, quando começa a utilizá-lo, a sua bateria vai começar a se desgastar conforme você vai utilizando, chega um momento que ela descarrega totalmente, você tem que carregá-la novamente. A utilização desse dispositivo, dessas pilhas, certo, são de extrema importância para a sociedade. Nós dependemos delas. A química tem um ramo que estuda essas reações. Vamos ver. O ramo da química que estuda as reações que produzem corrente elétrica ou que são produzidas pela eletricidade é conhecido como eletroquímica. Os dispositivos que utilizam reações químicas para produzir corrente elétrica são chamados de células voltaicas ou galvânicas. Ó, bem importante, tá? Vamos pegar um marca-texto aqui. Vou ressaltar aí o que é importante. Vamos lá. Essa conversão ocorre por meio de uma reação de óxido e redução espontânea. O que é isso? Que ocorre naturalmente, que eu não preciso forçar. Ok? Isso é uma reação espontânea, que naturalmente ela acontece. Então, vamos lá. Em que a célula é construída de modo que os elétrons produzidos pela espécie química que oxida são transferidos por meio de um circuito elétrico para a espécie que reduz.
Pilhas e baterias são dispositivos que produzem energia elétrica por meio de uma reação espontânea de oxirredução. Então, vamos lá. Todos esses fatos são importantes. Procurem lá o capítulo onde fala sobre células eletroquímicas, tá? Vamos para a próxima. Aí nós temos uma pilha de volta, a primeira fonte de corrente elétrica contínua elaborada. A primeira pilha elétrica comercial foi inventada em 1800 pelo cientista italiano Alejandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta, que utilizou os resultados das pesquisas e investigações de Luigi Galvani sobre a eletricidade em animais. Inicialmente, assim como Galvani, Volta acreditava que o corpo dos animais produzia um tipo especial de eletricidade. Por isso que a gente usa o termo voltagem. Depois a gente vai rever isso daí. No entanto, após várias modificações e repetições nos experimentos descritos por Galvani, Volta tentou comprovar a hipótese de que o contato entre metais diferentes excitava as contrações dos músculos dos animais, mesmo mortos. Desta maneira, construiu um dispositivo formado por dois metais, zinco e cobre, que na forma de discos eram intercalados e separados por pedaços de papelão umedecidos em solução eletrolítica. Ele formou uma pilha. E a pilha tem esse nome porque a primeira fonte de energia aí foi empilhada. Eu tenho aqui em prata, eu tenho o zinco e ali encobreado o metal cobre. Então ele fez uma pilha, tipo um sanduíche, ó. Zinco, cobre, então formou uma pilha e essa pilha ele chamou de volta. Por isso que é pilha de volta, em homenagem a ele mesmo, é óbvio, ele passou todo o trabalho, né, fazendo esse experimento. Assim como Volta, o químico inglês John Frederick Daniell, em 1836, também construiu uma pilha, porém a pilha de Daniell, como é conhecida até hoje, é formada por dois compartimentos chamados células voltaicas ou semicélulas, em que cada placa metálica mergulhada em determinada solução. Eletrodo negativo é o ânodo, importante. Tem-se uma placa de zinco em uma solução de sulfato de zinco. O eletrodo positivo, que é o cátodo, uma placa de cobre metálica, imersa em uma solução de sulfato de cobre. As duas placas são unidas por um fio metálico externo em que os elétrons se movimentam do ânodo para o cátodo. Outra coisa importante, o elétron sempre vai se movimentar do ânodo para o cátodo, do polo negativo para o polo positivo. Ou seja, ocorre da oxidação para a redução. Então, vamos lembrar aqui, ó, mais um termo importante aí. Que é a espécie que oxida, que é a espécie que perde elétrons, é o ânodo. Oxida perde, ele aumenta o NOx. E ele vai ser o polo negativo. E quem oxida é o agente redutor. Prof, se ele não for o ânodo, ele vai ser o cátodo, é o oposto. Se ele não oxida, ele reduz. Se ele não perde elétrons, ele ganha. Se ele não é o ânodo, ele é o cátodo. Se ele não aumenta o NOx, ele diminui o NOx. Se ele não é o polo positivo, o oposto disso é polo negativo. Então, positivo e negativo são os opostos, certo? Essa é a pilha de Daniell. Olha a pilha de Daniell. No ânodo ocorre a oxidação, perda de elétrons, e o eletrodo da pilha é negativo. Então, olhando para essa pilha de Daniell, aí a gente nota que o ânodo é esse cantinho aqui, que é onde tem a plaquinha de zinco. O cátodo, onde ocorre a redução, que é o polo positivo, ganha elétron. Ou seja, o elétron sai do ânodo e vem até o cátodo. Esse é o sentido do elétron. Sempre do ânodo para cátodo. Pilha de Daniell, sempre uma pilha de Daniell quando ela envolver os dois metais, zinco e cobre. Porque foi assim que Daniell elaborou a sua primeira pilha. Organize as ideias, página 19. Vamos terminar a aula fazendo esse resumão, tá? Essa teoria que a gente viu hoje. Então, vamos lá. Deixa eu pegar a caneta aqui. Então,
Pilha é constituída por um processo de oxirredução espontâneo. Pilha é sempre uma reação espontânea, acontece naturalmente. Estou pintando aqui a resposta correta, tá? Em uma célula eletroquímica, o processo de oxidação sempre ocorre no ânodo, enquanto a redução ocorre no cátodo. Não muda nunca. Na oxidação ocorre, oxida, perde elétrons. Lembra do opa, oxida, perde elétrons. Então, na oxidação ocorre perda de elétrons e na redução há o ganho de elétrons. Os elétrons sempre fluem lá por fora, pelo circuito externo, sempre do ânodo, de quem perde elétrons, para o cátodo, que é quem ganha elétrons. Em uma célula galvânica, o cátodo é representado pelo eletrodo positivo, enquanto o ânodo é representado pelo eletrodo negativo. A principal função da ponte salina é manter o equilíbrio entre as cargas iônicas. Depois a gente vai ver melhor ponte salina. Lembrando que essa é a parte teórica que a gente tem que decorar. Lembra do opa, oxida, perde elétrons, aumenta o NOx, é o ânodo e é o polo negativo. Certo? Vamos lá no Meet, colocar o nomezinho e a turma. Beijinhos, nos vemos amanhã.